Bring it back. A Conferência de Berlim aconteceu entre novembro de 1834 e em fevereiro de 1835 e delimitou regras e acordos durante a ocupação do continente africano pelas potências europeias, conhecido também como Partilha da África. Esse evento oficializou o neocolonialismo, que resultou na extensa exploração econômica de colônias africanas pelos países europeus. A Conferência de Berlim foi resultado do surto neocolonialista, que surgiu a partir da segunda metade do século XIX. A Europa estava experimentando um grande desenvolvimento tecnológico, conhecido como Segunda Revolução Industrial. Esse crescimento tecnológico promoveu avanços na produção de energia, na química e no desenvolvimento de meios de transporte mais eficientes, e etc. À medida que o capitalismo sofria transformações, a partir desse desenvolvimento tecnológico, surgiu como necessidade o impulso imperialista para dar continuidade ao processo exploratório de matérias-primas e de obtenção de novos mercados consumidores. Os continentes africanos e asiáticos apareceram então com o alvo da combinação das potências industrializadas europeias. O impulso neocolonialista no continente africano, segundo Walter Roberto Silvério, foi acirrado pelas ações de três países. Primeiramente, houve o interesse dos belgas, com o rei Leopoldo I, em uma região da África chamada Congo, atual República Democrática do Congo. Esse projeto do rei belga continuou com seu filho, Leopoldo II, que manteve um dos domínios imperialistas mais cruéis e que foi responsável pela morte de milhões de habitantes do Congo. Segundo impulso foi dado por Portugal, ao anexar regiões do interior de Moçambique. Posteriormente, Portugal defendeu a ideia do mapa cor-de-rosa, que estipulava a unificação territorial entre dois domínios portugueses, Moçambique e Angola. Por fim, a política expansionista francesa também contribuiu para que ocorresse uma corrida de ocupação no continente africano. Os países europeus buscaram, de maneira desenfreada, tomar posse do máximo possível de territórios no continente africano. A falta de regulamentação dessa ocupação levou a inúmeros atritos diplomáticos entre esses países da Europa por disputas territoriais na África. Com o intuito de resolver essas questões, foi sugerida uma conferência internacional, a Conferência de Berlim. Foi inicializada e idealizada por Portugal, porém os alemães realizaram entre novembro de 1874 e em fevereiro de 1875, sob a liderança do chanceler alemão Otto von Bismarck. Esse evento reuniu 14 potências da época com o intuito de debater a ocupação da África. Inicialmente foi proposto por Portugal o mapa cor-de-rosa, que sugeria a criação de um domínio que unificasse o leste a oeste, dois territórios portugueses, Angola e Moçambique. A proposta foi rejeitada pelo Reino Unido e pressionou Portugal a abandonar essa ideia, o que de fato aconteceu. Além disso, já foi debatida durante essas reuniões a questão do domínio de determinadas regiões do Congo, ocupadas pelos belgas. A Conferência de Berlim também determinou que os rios Níger e Congo deveriam de livre navegação, ou seja, estavam abertos para todos os países. Por fim, foram determinados em parte, os territórios que seriam ocupados e divididos na África da forma que melhor agradasse às potências neutralizadas. A ocupação do continente africano foi realizada sob justificativa de missão civilizatória, que propunha acabar com a escravidão, ainda existente em partes da África. Além disso, as potências justificavam que a partir da ocupação do continente seria possível levar o cristianismo e também os benesses da civilização ocidental. As populações, naturalmente, essas justificativas eram utilizadas como pretexto para mascarar o real interesse, impor uma exploração econômica intensa sobre a África. A ocupação do continente não aconteceu de maneira passiva. Houve movimentos de resistência em diferentes partes da África. No entanto, em razão da diferença de organização militar e de tecnologia, a resistência africana em geral teve apenas efeito de retardar o domínio europeu.
My lean costs more than your rent. Ooh, your mom still live in the tent. Yeah, still slanging dope in the jets. Huh? Me and my grandma take meds. Ooh, none of this shit be new to me. Nope. Fuck with my teacher called tutory. Yeah. Bought some red bars, cost allergies. Fuck your airline.